Então, congregação amada do Senhor, hoje 2 de março de 2025. Vamos começar a mensagem hoje já com uma parábola. É a parábola do Vale Escondido. Havia um viajante que se aventurava por um caminho montanhoso. Ele ouvira falar de um vale escondido, um lugar de grande beleza e fartura, mas também de perigos desconhecidos. Determinado a alcançar a riqueza prometida, ele tentou contornar as montanhas mais altas, buscando caminhos mais fáceis. Ele escalou encostas íngremes, enfrentando tempestades e terrenos perigosos, mas sempre encontrava obstáculos que o impediam de chegar ao vale. Exausto e desiludido, ele finalmente encontrou um pastor experiente que conhecia bem a região. O pastor disse: "Você tentou contornar o que é inevitável. O caminho para o Vale Escondido passa por um desfiladeiro estreito e profundo. É um caminho difícil, mas é o único caminho. A aparente dificuldade é parte do próprio caminho." O viajante cético tentou mais uma vez encontrar uma rota alternativa, mas sempre retornava ao mesmo ponto. Finalmente, com o coração pesado, ele seguiu as instruções do pastor, enfrentando a dificuldade do desfiladeiro. Embora fosse um caminho árduo, chegando ao outro lado, ele encontrou um vale escondido, ainda mais belo e abundante do que ele jamais imaginara. Ele aprendeu que as dificuldades do caminho não eram obstáculos, mas sim parte integrante da jornada, para alcançar a verdadeira recompensa. O que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? É que a cruz de Cristo é incontornável. A cruz é incontornável na fé cristã por várias razões interligadas, todas centradas na pessoa e na obra de Cristo. A cruz é incontornável na fé cristã porque é o centro da mensagem de salvação. É uma demonstração do amor de Deus. É um símbolo poderoso da vitória sobre o pecado e a morte. Ela é inseparável da pessoa e obra de Jesus Cristo e forma a base da fé cristã e da esperança cristã. Mas aí você vai me perguntar, mas eu com isso? Por que eu preciso saber disso? O que isso tem a ver com Jesus? Eu e você precisamos saber da importância da mensagem da cruz, que ela é incontornável. A cruz fala de sofrimento e é impossível viver aqui na terra sem que o sofrimento seja envolvido, mesmo que você não queira. Eu e você precisamos saber disso para não nos enganarmos com a ideia de que é possível viver sem sofrer. Essa ideia vem de uma cosmovisão ocidental na qual o sofrimento não faz parte. E é esta dificuldade que pode impedir você de viver Cristo em todas as dimensões necessárias para a compreensão da realidade de Cristo em nossas vidas. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Por que a cruz é incontornável? É porque a morte substitutiva de Cristo é o centro da teologia cristã. E mais do que teologia, é a realidade da vida. Então, Jesus Cristo morreu na cruz como um sacrifício substitutivo pelos pecados, nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado. A cruz representa o ato de Jesus, porque ele assumiu o castigo que a gente merecia. Porque nós um dia desobedecemos a Deus. Como assim? Você vai falar, não, mas eu não tenho nada com isso. Mas você tem sim. Ou você pode olhar para a sua história e falar, não, teve um dia que eu falei, Jesus não faz parte da minha vida. Porque a maioria de nós brasileiros teve
uma educação católica, a maioria. Então você já ouviu falar de Jesus, mas em algum momento da vida você falou, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu falei isso no final da minha adolescência e só fui a retornar com 25 para 26 anos. Então, assim, a cruz é a base da expiação e da reconciliação com Deus, porque nós falamos assim, ó, quero saber de você não. Mas Deus, no seu amor tão extraordinário, ele providenciou um outro plano para ir buscar a gente aonde a gente estava. Então, ele ofereceu perdão por essa nossa rejeição a ele. Então, ele vem e ele é que vem se entregar a nós e providenciar esse caminho de reconciliação. E ele ainda oferece vida eterna aos que creem. Sem a cruz não haveria perdão de pecados, que é o cerne da mensagem cristã. E a cruz, ela também é um símbolo vital da vitória sobre o pecado e a morte. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um ato, assim, um sacrifício ele fez, mas ele mostra que é real, a vitória foi real do pecado, sobre o pecado, sobre a morte. Então ele, quando ele não fica lá no túmulo, ele ressuscita. Então, a morte não tem a última palavra. Isso faz toda a diferença. Então, a cruz, ela simboliza a derrota do mal e a promessa da vida eterna. Ela também é a demonstração do amor de Deus, assim, até difícil da gente imaginar, da gente colocar em palavras. Então, ela é a mais suprema demonstração de Deus, assim, do amor de Deus pela humanidade, porque a gente rejeitou, e ele falou, também não estou nem aí para vocês, mas não. Ele enviou o seu próprio filho, então é um ato de misericórdia e graça infinito, né? Porque nós o rejeitamos e ainda assim ele continuou nos amar. Então esse ato de amor incondicional é a base da fé cristã e transforma a forma como a gente enxerga a nós mesmos e a Deus. Porque você vai olhar, eu sou digna de ser amada, o Senhor me amou. Isso muda a minha história, isso muda a minha vida. Porque quando a gente compreende o amor de Deus por nós, aí você deixa de ser ofendível, N problemas, culpa e confusão cessam quando você compreende e aceita e confia nesse amor incondicional de Deus para com você. E a cruz, ela é incontornável porque ela é o centro do evangelho. Então o evangelho é o que? A boa nova. Gira em torno da cruz e da ressurreição. Como a gente fala, Paulo falou, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, a cruz é a narrativa central. É ela que une o Antigo e o Novo Testamento. É a pessoa de Jesus que o Antigo Testamento anuncia, nos ensina a viver, nos ensina tudo sobre Deus, e aí culmina com a presença de Jesus, que morre e ressuscita. Então, não tem como você compreender o Evangelho sem a cruz. E a cruz, ela é um chamado ao arrependimento e fé. Ela confronta, ela nos confronta. Por isso que às vezes é difícil aceitar o cristianismo, porque quase todas as religiões passam a mão na nossa cabeça e falam assim, pois é, você pode gastar quantas vidas forem necessárias para você chegar até Deus, não tem problema. Todas passam pano na nossa cabeça. Mas o cristianismo não, ele nos confronta, né? Então, ele nos faz olhar para o espelho e olhar para a realidade, porque vai falar sobre nós, não é sobre o outro, não. Se você olhar com sinceridade para dentro de você, você vai ver que há o pecado, a separação, ao momento que você falou, não quero saber de Jesus, não. Então, há uma necessidade de arrependimento. E esse arrependimento, ele vai te dar a consciência de Jesus Cristo e vai ampliar sua fé.
Então, a cruz é o símbolo do julgamento. E você não tem que ter medo de encarar o resultado da sua ação, não. Uai, faz parte. Há um juízo, sim, isso não é problema. Porque Jesus já providenciou os recursos para a gente passar por esse juízo. É a fé em Jesus Cristo. Então, essa oferta de Deus de graça e misericórdia. Então, a cruz, ela é uma confrontação, sim. Ela chama a conversão, chama a mudança de vida e convida a seguir Jesus. E ainda a cruz é uma fonte de esperança, porque a força, se eu olhar para mim, eu não encontro força. Mas se eu olhar para Jesus e crer no que ele está escrito, eu verei que ele providencia os recursos para que eu tenha esperança. Ele me traz consolo em meio ao sofrimento. Eu terei vitória sobre o desespero. Há uma promessa de vida eterna, há uma promessa no futuro. Então, a cruz ela serve como lembrete do sacrifício de Jesus e da constante presença de Deus em nossas vidas, que é esse caminhar com Jesus. E aí, então, vamos dar uma voltinha lá na parábola. Por que eu trouxe a parábola do vale escondido? Então, é a metáfora para a vida plena, realização espiritual, era algo desejável, algo cheio de beleza, de riqueza, e que instigou o viajante a procurar o lugar. O desfiladeiro representa a necessidade de enfrentar dificuldades e provação na jornada da vida. Isso faz parte, é incontornável. Então, essa parábola, ela fala que, olha, enquanto você tentar contornar as dificuldades e não encarar de frente a sua fragilidade, a sua limitação, vai ser mais prejudicial do que se você enfrentar diretamente em você se deixar ser confortada pela palavra de Cristo. Então, a parábola fala, né? É incontornável. Você quer alcançar o prêmio, você vai ter que ir por um caminho. E você quer a vida eterna, você vai ter que passar pela cruz. Então, é um caminho necessário para a salvação, mas Jesus já passou por ele. Então, você vai alcançar pela fé. Então, assim, a mensagem da cruz, como eu já disse, é a mensagem central do cristianismo. Ela fala do sacrifício de Jesus Cristo para a redenção do meu pecado e também da humanidade. Então, essa mensagem da cruz ensina a todos nós que nós somos pecadores e que o perdão e a salvação só pode ser alcançado através da fé em Jesus Cristo. Qualquer outra forma, qualquer outro caminho alternativo não vai te levar para a salvação. Por mais que você não goste, por mais que você queira outras coisas alternativas. Aliás, nós estamos no tempo, né, das alternativas, né? Os homens criam alternativas para evitar um confronto, mas as alternativas são piores do que encarar o desafio. Então, e a cruz é um lembrete constante do amor incondicional de Deus pela humanidade. Bom, agora vamos ao que a Bíblia diz sobre a cruz, porque a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, o que é necessário para seguir a Jesus? Então, eu falei que tem confronto, vamos ver. Mateus 10:38, Jesus mesmo diz: quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha, esse mesmo princípio está repetido várias vezes. E eu vou repetir aqui porque a repetição é algo importante para o nosso aprendizado. Em Mateus 16:24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. E essa palavra já é uma palavra que, né,
renunciar. Ah, não, eu tenho direito, eu tomo posse, é meu e tal, né? O homem empoderado, ele tem direito a tudo. Então, ouvir que precisa renúncia, muitos rejeitam. Mas esse é o caminho que conduz à salvação. Em Marcos 8,34 diz: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós vimos, tem uma cruz, tem que se renunciar, que negar a si mesmo. Então é um caminho que tem um confronto, mas tem todos os recursos para você alcançar a vitória, para você conseguir, porque é Jesus mesmo. Ele, quando morreu, ressuscitou. Ele deixou o Espírito Santo e ele é o nosso ajudador. É com ele que nós vamos conseguir, não é na força do nosso braço. Lucas 14:27, vou ler mais um. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, é incontornável, não tem como. E vai dizer que isso não envolve sofrimento? Então, assim, a gente tem que encarar, o sofrimento faz parte. E às vezes você buscando, eu costumo dizer que há certas soluções que são piores do que os problemas. Às vezes a gente quer fugir de certos problemas e cria solução que é muito pior do que o problema. Então, o que é a palavra da cruz? Para muitos, olha só, Paulo lá em 1 Coríntios 1,18 fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, se você, vamos dizer assim, se você nega-se a si mesmo, se você, como diz aqui, renuncia ao seu poder, você vai ver que ela é poder de Deus. Você pensa que vai te tirar do chão? Não. Ela vai te estabelecer. Olha, e a cruz tem um preço. Jesus pagou esse preço. Não foi de qualquer jeito. Olha, em Filipenses 2,8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você fala assim: ah, mas ele era Deus, ele não sofreu. Tem gente que fala isso. Mas é um mistério ser totalmente homem e totalmente Deus. Mas ele se achou na forma de homem, ele se humilhou, ele escolheu isso. Ele podia falar, ele era o filho de Deus, podia falar: não, Deus, essa daí chama outro, eu não. Ele não ia deixar de ser filho. Um filho pode desobedecer a gente, ele não deixa de ser filho. Então ele podia não ter obedecido, mas ele escolheu obedecer. E ele se humilhou em morte de cruz. Né? Aquele filme do Mel Gibson, né, mostrou um pouquinho quão terrível era essa morte, que ela era mais ou menos assim, romantizada, né? Mas a morte na cruz é algo assim, terrivelmente horrível, né? E ele carregou a cruz nas costas, né? Então, é algo assim, muito forte. Agora, o que a cruz fez? Esse preço que ele pagou, ele reconciliou toda a humanidade. Olha que está escrito em Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. O que está querendo dizer? Que ambos são esses. É Israel e a igreja. Dos dois povos foi feito um. Então, é algo assim extraordinário. As promessas descritas em todo o Antigo Testamento, elas estão disponíveis para nós porque Jesus ressuscitou e dos dois povos fez um. Em Colossenses 1,20 também está escrito: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Essas muitas vezes nós não sabemos, são mistérios. Deus revela as pinceladas, né? Mas Paulo falou aqui, olha, tem coisas da terra e coisas do céu que foram reconciliadas.
que a gente nem sabe, né? Também em Colossenses, Paulo fala no capítulo 2, verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, quando a gente rejeitou, a gente assinou um cheque que era uma cédula contra nós. Ele fala, nós rejeitamos a Deus, mas ele reconciliou consigo, morrendo no nosso lugar. Olha, e assim, ele passou cada coisa. Gente, quando eu leio o Evangelho, eu assim, muitas vezes choro para ver essa parte, quando fala da crucifixão. Gente, soldado raso, bater em Jesus, escarnecer de Jesus, cuspir nele. Meu Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele suportou toda essa humilhação, ele foi escarnecido. Olha só, Mateus 27, 40 e 42 relata isso. Eles diziam, né? Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. No verso 42, salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele, né? Então, Marcos 15, 32 também relata isso. O Cristo, rei de Israel, né? As pessoas falaram, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados os injuriaram. Então, assim, foi uma humilhação terrível, foi algo, assim, muito forte. Então, por que a gente fala que é esperança? Porque se ele suportou isso, nós suportaremos qualquer dificuldade que se apresentar dentro de nós. Essa que a gente quer correr da dor e do sofrimento, às vezes é uma corrida que vai nos desgastar muito mais. Porque se ele venceu e alcançou a vitória, nós também alcançaremos. E há muitas pessoas que rejeitam a Cristo, rejeitam a cruz de Cristo, não querem nem saber, não querem nem dar um voto de confiança. Em Filipenses 3,8 está escrito, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, Paulo falando, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Tem pessoas que é tipo assim, não li e não gostei, né? Ou não conheço, não quero saber. Então, as pessoas, elas trabalham para afastar outros do caminho do Senhor, porque elas são inimigas da cruz de Cristo, elas rejeitam, né, a obra redentora de Jesus. Olha, a gente vê, eu falei da dor e do sofrimento que faz parte, que não tem como contornar. É claro que o Senhor nos dá força, nos dá todo o suporte necessário para a gente passar as dificuldades da vida. Mas olha, tem um caso aqui que eu gosto de lembrar, é o caso do jovem rico. Ele perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, não, tem os mandamentos, você cumpre ele e está tudo bem. Aí ele falou, não, eu já faço tudo isso. Aí Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus amou, Jesus teve misericórdia. E falou para ele, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz e siga-me. Então, esse menino, esse jovem, ele ficou triste porque ele não foi capaz de fazer essa escolha, de abrir mão das riquezas dele. Então, há sempre algo, né, que Deus vai te pedir, mas ele te dá todo o recurso para isso. Olha só, que recurso é esse? É a presença dele. Em Mateus 28, 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então,
Jesus ressuscitou e no dia de Pentecostes enviou o Espírito Santo para nós, que quando a gente aceita Jesus, ele recria o nosso espírito e vem fazer morada permanente em nós. Então, esse mesmo Espírito vai nos ensinar todas as coisas, tudo aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos, aos discípulos, através da Bíblia, está disponível para nós. E está falando, vocês não estarão só, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é algo extraordinário, que a gente não vai estar sozinho. Eu gosto até de lembrar de uma passagem que eu achei assim incrível. Deus é tão tremendo, ele fala, ele não vai estar sozinho, mas olha só, de forma prática, olha o que está escrito em João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, Deus sempre providencia alguém para estar com você, porque ele mesmo criou os homens, ele mesmo colocou a importância da comunhão, a importância de conviver juntos. Então, essa obra da cruz, você não vai estar sozinho, você vai estar com o Espírito Santo, mas Deus, na sua infinita bondade, ele prepara também pessoas ao nosso redor para, né, nos apoiar, nos ajudar, nos dar força. Então, assim, é impossível contornar a cruz. E é importante, nesses tempos, eu falei as últimas 7 mensagens falando do avivamento, falando da proximidade da volta de Jesus, e nós temos que restaurar algumas coisas que foram perdidas ou que estão meio fracas na igreja. Uma delas é a cruz. É impossível contornar a cruz. É impossível viver sem uma dose de sofrimento. Não tem jeito, isso faz parte. Não é eu que vou buscar, faz parte. Sem você ficar quietinho, paradinho, você vai ter desafios a superar. Então, olha só o que está escrito em Hebreus 12, 2. O que a gente vai fazer? Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, só que não é estático, não é comprar uma passagem, é um caminho, é uma porta que eu abro e vou entrar por esse caminho. Então, Jesus, ao optarmos por ele, a gente está entrando em um caminho. Não é uma passagem comprada, uma cadeira cativa. Vai ser durante toda a sua vida. Olha só. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só, todo mundo deve saber que os milionários são malucos para não morrer, né? Tudo que puder eles fazem para ver se continua a vida, né? Investem milhões na clonagem, em viagens espaciais, tudo que imaginar as pessoas querem fazer para ver se consegue acrescentar um dia de vida. E aqui Deus está oferecendo assim, ó, numa bandeja, a vida eterna para nós. Ela começa no dia que você aceita Jesus e ela não tem fim mais. Então, Paulo está falando, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, que nós devemos seguir esse mesmo exemplo. Então, assim, ele está conosco, nunca jamais nos abandonará. Então, a cruz é incontornável. Eu vou repetir aqui de novo mais uns versículos, né? Quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. E essa palavra, ela pode parecer loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, você pensa que você vai buscar limitação, vou deixar de fazer isso e aquilo. É o contrário. É o poder de Deus
abre um horizonte extraordinário para nós. E essa cruz é que vai nos reconciliar uns com os outros e com Deus. Então, ele é o autor e consumador da nossa fé. E, como eu sempre faço, eu já vou partir para a gente fazer a repetição. Repita após mim. Eu sou digno. Eu sou digna. Eu vou seguir Jesus pagando o preço necessário. A cruz é incontornável. Mas eis que eu não estou só. Jesus está comigo. Ele disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, no nome santo de Jesus, eu oro e peço a cada um de vocês que não fuja de Jesus. Não fuja, não procure os caminhos alternativos, vá direto para ele, porque eu tenho certeza que será a melhor decisão da sua vida. Então, busque a Bíblia, busque Jesus, reprograme a sua mente, o seu coração e o seu corpo, porque você é um ser espiritual e o Espírito Santo vai falar mais alto. Nunca deixe de buscar intimidade com Jesus por causa da sua dor. Ela simplesmente faz parte. Então, no nome santo de Jesus, eu desejo que todos tenham uma excelente semana. Peço para assinar o canal, curtir a página, compartilhar esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, tem alguém precisando de ouvir essa palavra. E nunca se esqueça, é incontornável. E você terá, eu tenho certeza, um resultado muito maior indo para Jesus, recebendo, sendo confrontado, do que fugindo dele. Porque ele é um Deus de amor, ele está de braços abertos para te receber. Então, no nome santo de Jesus, Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Amém.